Parecia que o Flamengo tinha resolvido cedo demais, mas o jogo nunca aceitou esse roteiro. Foi um empate que muda de dono várias vezes mesmo sem mudar o placar. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. Corinthians e Flamengo empataram em 1-1 na Neoquímica Arena pela 8ª rodada do Brasileirão. Um resultado que mantém os dois próximos na tabela, mas com a sensação de que o jogo poderia ter escapado para qualquer lado. Foi um jogo dividido. O Flamengo começou melhor, o Corinthians respondeu com volume e no fim ficou aquela impressão de oportunidade perdida dos dois lados. O Flamengo entra com mais controle, mais seguro com a bola, enquanto o Corinthians ainda tenta se organizar. E isso aparece muito cedo. Aos 3 minutos, a jogada nasce com espaço pelo lado, a defesa demora a ajustar o posicionamento e quando a bola chega limpa dentro da área, Paquetá finaliza com calma, aproveitando um goleiro já deslocado. O jogo parecia caminhar para um domínio visitante, porque o Corinthians ainda errava muitos passes na saída e não conseguia sustentar posse. Depois do gol, o Flamengo tem um período de controle claro, circulando melhor a bola e aproveitando os erros do Corinthians, especialmente na transição, onde o time da casa entregava a posse com frequência. Mas aos poucos o jogo muda. O Corinthians passa a empurrar o Flamengo para trás, muito mais pelo volume do que pela qualidade. Chega mais vezes, mesmo sem tanta precisão. Até que aos 19 minutos, a jogada se constrói com insistência dentro da área, a defesa não consegue afastar e a bola sobra para Yuri Alberto, que finaliza rápido antes que a marcação consiga reagir. A partir daí, o jogo equilibra de vez. O Corinthians finaliza mais, pressiona mais, mas muitas dessas tentativas não encontram o gol. O Flamengo, por outro lado, chega menos, mas quando chega, leva mais perigo, tanto que obriga uma defesa importante de Hugo Soares ainda antes do intervalo. No fim do primeiro tempo, o cenário já estava desenhado. Mais volume do Corinthians, mais controle técnico do Flamengo. O segundo tempo começa com uma mudança importante no roteiro. Logo no início, o Flamengo ainda tenta manter o controle, mas tudo muda aos 7 minutos quando a expulsão de Everton Araújo altera completamente o jogo. A partir daí, o Corinthians assume o comando. O time passa a ter mais presença no campo ofensivo, mais circulação, mais insistência. Finaliza mais vezes, termina o jogo com um volume maior de chutes, mas esbarra na própria falta de precisão. Poucas dessas finalizações realmente obrigam o goleiro. E esse é o ponto. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo consegue se defender sem sofrer tanto no alvo. O Corinthians chuta mais, mas acerta pouco gol. Do outro lado, o Flamengo praticamente abre mão do ataque, mas ainda encontra um ou outro espaço em contra-ataque, sem conseguir transformar isso em finalizações claras. As mudanças reforçam esse cenário. O Corinthians coloca mais gente ofensiva, aumenta a presença na área e passa a cruzar mais. Já o Flamengo reorganiza o time para sobreviver. E sobrevive. Nos minutos finais, o Corinthians empurra, mas para em decisões apressadas e na própria falta de precisão. O goleiro Rossi trabalha pouco, faz apenas uma defesa realmente exigida, e isso resume bem o tipo de pressão que foi. Yuri Alberto porque foi quem melhor aproveitou a chance que teve e sustentou presença ofensiva. Matheus Bidu, muito participativo pelo lado, ajudando a empurrar o time para frente, criando volume. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, firmes na defesa e perigosos nas bolas paradas, sustentando o time nos momentos de pressão. Pelo Flamengo, Paquetá decide cedo e dita o ritmo enquanto o time tem igualdade numérica. E Rossi, que mesmo sem muitas defesas difíceis, transmite segurança num jogo de pressão constante. O jogo foi de um time no volume e do outro na capacidade de controlar os momentos. O Corinthians fez mais, mas fez de um jeito que pouco incomodou de verdade. O Flamengo fez menos, mas fez o suficiente para não perder. E no fim, o empate explica bem o que foi o jogo. Muito equilíbrio, pouca precisão e nenhuma equipe realmente capaz de transformar domínio em vitória.